Portanto, conseguimos fazer algumas evoluções. Eu quero chamar sua atenção para algumas reflexões. O tempo é reversível e permanece a memória e as evoluções obtidas até aqui. Outro ponto interessantíssimo é que o tempo é inelástico. Ele não pode ser guardado ou esticado. Por mais que nós tentamos fazer isso, sabe aquele período de férias ou aquele período de um feriado bom, ou o próprio final de semana, já percebeu o quanto que nós tendemos a tentar esticar o nosso final de semana, dormir mais tarde, ou às vezes até mesmo para quem gosta, ou para quem tem essa disposição, acordar mais cedo para aproveitar mais o tempo. É interessante, mas o tempo ele não pode ser esticado. E de uma forma curiosa, observando as pessoas no seu lazer, tendemos a querer fotografar, filmar tudo como se fôssemos capazes de esticar aquele momento de prazer. Pois, ao revisitar aquelas fotos ou aquelas filmagens, como se fosse possível reproduzir o prazer e a felicidade vivida naquele instante, o máximo que conseguimos é reativar na memória aquele período que nós vivemos. E ainda, como alerta para você, a tecnologia, a capacidade de tentar sequestrar aquele momento de prazer, de lazer, de felicidade, essa tentativa, por vezes, empobrece a experiência do agora. Essa tentativa de querer registrar tudo, por vezes, acabam diminuindo a capacidade dos nossos sentidos, a nossa visão de contemplar, de viver integralmente aquela experiência do agora. Então, queria que você refletisse um pouco sobre essas mazelas contemporâneas e tecnológicas. A percepção da passagem do tempo varia para cada indivíduo. Isso é fato. Quer ver uma coisa? Se você conversa com um adolescente que tem, de repente, aí 12, 13 anos, e falar para ele, olha, daqui a pouco você vai ter 15 anos, parece que falta muito, até chegar a 15, tio, falta muito, né? Então, pai, até chegar a 15, não, falta muito tempo, 3 anos de vida. Agora você pega uma pessoa com 80 anos, 3 anos para uma pessoa de 80 anos não é nada, passa com muita fluidez, com muita velocidade. Alguém que tem 80 anos. Então, os parâmetros de percepção de tempo são diferentes para alguém que viveu pouco e para alguém que viveu muito. Outro ponto interessante também, a forma como nós lidamos com o tempo. Por exemplo, quando você está indo para um lugar, imagina que você foi convidado para um churrasco num sítio, na casa de campo de algum amigo. E você está indo ali pelo GPS, é a primeira vez que você vai até lá. Como você não conhece, você está ativando então sua atenção e sua percepção. E você fica atento aos sinais, ao GPS, tudo até chegar ao local. Na volta, você já sabe o caminho de casa, é mais tranquilo, você não está tão preocupado com o caminho. E certamente gera a sensação de que, interessante, a volta foi muito mais rápida do que a vinda. Na verdade, esse sentimento está relacionado com o nosso nível de percepção do tempo. O mesmo acontece quando nós estamos muito ocupados com um trabalho. Caramba, hoje o dia passou voando, nem percebi, já está na hora de encerrar o expediente. Ou quando estamos com poucas demandas, fala hoje o dia está demorando para passar. Então percebe que a depender de como esteja o seu dia, a percepção do tempo é diferente de pessoa para pessoa. É preciso considerar o relógio biológico na administração do tempo também. Pessoas mais diurnas, pessoas que acordam mais cedo, que têm essa disposição para acordar mais cedo para produzir. Outras que produzem mais na madrugada. Então, é interessante, o relógio biológico também determina a forma como nós percebemos o nosso tempo. Pessoas muito ocupadas podem ser produtivas e ter tempo livre, enquanto pessoas desocupadas podem sentir a improdutividade e a falta de tempo. Isso é uma grande verdade. Não é um imperativo, tanto que nós estamos colocando aqui como pode, uma possibilidade, mas tenho encontrado muitas pessoas que passam por esse tipo de situação. Então, nem sempre a pessoa que produz menos tem mais tempo para fazer aquilo que deseja. No modelo atual, na dinâmica atual de trabalho, é fundamental que nós tenhamos esse sentimento de utilidade. E a utilidade hoje está muito ligada ao sentimento de produtividade. Somos úteis
somos úteis na sociedade porque produzimos alguma coisa para a sociedade. Então, utilidade e produtividade no modelo de trabalho contemporâneo estão intimamente ligados. E é muito interessante porque a nossa vida ela ganha significado e deve ganhar significado a partir do trabalho. Ou seja, o trabalho é a oportunidade que nós temos de sermos úteis. E ao sermos úteis, o nosso tempo passa a ter mais significância. Então nós temos aqui uma hipótese interessante para considerar na evolução do nosso raciocínio, para a evolução do nosso pensamento. O bom aproveitamento do tempo de vida, produtividade consciente, reflete motivação e vínculo das ações à programação existencial. Foi exatamente o que eu disse ainda há pouco, esse sentimento de utilidade. Eu gosto sempre, você vai perceber ao longo do curso, de fazer o contraponto para aumentar a nossa clareza e a percepção das ideias. O sentimento de inutilidade mina a nossa existência. Uma pessoa que sofre de uma depressão aguda, justamente ela questiona a utilidade da sua própria vida e questiona a relevância do tempo, a falta de expectativa, ou tudo aquilo que lhe é apresentado como uma boa expectativa, como esperança do tempo, não é razoável, ou seja, não há significado, não há por que viver mais. Então, a motivação e vínculo das ações do nosso trabalho, elas estão relacionadas com a nossa programação existencial. Outro ponto interessante é a competência para desenvolver determinado trabalho. O como que é importante, né? O bom aproveitamento do tempo está relacionado com as nossas competências e a forma como nós damos vazão a essas competências. Não adianta se você acredita que nasceu com dom para desenhar, se não lhe é dado papel nem caneta. Não adianta você entender que você tem um dom de cantar, você tem essa habilidade para cantar, se não lhe é concedido o microfone para cantar. Ou seja, o seu tempo não vai ser bem vivido se você não conseguir trazer à tona as competências, habilidades que você adquiriu ou que você recebeu. A depender de como você acredita, eu estou aqui fazendo uma analogia entre dom, a habilidade recebida, e competência, habilidades adquiridas. Então, a depender do que você acredita, ou se acredita nos dois, a boa utilização do tempo está relacionado com essa seguinte questão: você faz aquilo que você nasceu para fazer? E já é uma indagação aqui aristotélica. Você é alguém que faz aquilo que nasceu para fazer? Se você fala não, é certo que você está utilizando o seu tempo de uma forma equivocada, desperdiçando o seu tempo fazendo coisas que não são relevantes para a sua vida, para você, para a sua história. É claro, porque se você entende com clareza as suas habilidades, você deve focar justamente em aproveitar o seu tempo fazendo aquilo que você nasceu para fazer, maximizando os recursos e trazendo tudo para essa direção, para o cumprimento desse propósito. Eu gosto sempre de iniciar esse curso, nesse tópico, fazendo essa indagação. Se você não vive as suas prioridades, certamente você está vivendo a prioridade de alguém. Então, essa dinâmica do tempo bem aproveitado está relacionado com as suas habilidades, a forma como você desenvolve e vive bem as suas habilidades no seu tempo. Só mais um ponto, porque é interessantíssimo, que é a qualidade do seu tempo, ela guarda relação, então, com produtividade, com o sentimento de utilidade, e esse sentimento de utilidade guarda relação com o seu propósito, com os seus dons, com as suas habilidades e da forma como que você usa o seu tempo desenvolvendo e vivendo as suas habilidades, os seus dons. Exemplos são bons para ilustrar. O Neymar é um bom jogador de futebol. A vida dele seria uma tragédia se ele estivesse, de repente, numa tarefa burocrática dentro de um escritório. Ainda assim, um executivo brilhante, estaria desperdiçando seu talento, tentando, de repente, ser jogador de futebol. Esse é o pensamento típico aristotélico, que é tudo que existe na face da Terra tem um propósito determinado. Você sabe qual é o seu propósito?
Eu não estou dizendo que haja apenas um propósito. É possível, de repente, ser um bom advogado, ser um bom chefe de cozinha. Nós temos uma capacidade, uma habilidade de aprendizado fantástico que nos permite viver mais de um propósito ao longo da vida, ou micropropósitos, como eu gosto de dizer.